E esse processo de privatização, ele começou, ou ele foi marcadamente, a virada se deu durante os governos de Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher na Inglaterra. E é curioso como o processo de privatização vem sofrendo um avanço, uma escalada cada vez mais grave. A Margaret Thatcher, ela, com uma canetada, decidiu que a sociedade se resume a duas instituições, o Estado e a família. Com isso, ela virtualmente anulou todas as instituições intermediárias, associações, sindicatos, organizações, instituições, anulou tudo. Para ela, tinha a família e o Estado. Ora, o grande problema do capitalismo, um dos grandes problemas, é justamente isso, que ele se incomoda do Estado querer regular o seu funcionamento, um funcionamento do capital. Evidente, porque o Estado, a função dele é proteger a população. É o caso aqui que vocês estão lutando pelos direitos da escola pública, da educação pública. Por quê? Porque, segundo a Constituição, educação não é só direito do cidadão, como a saúde. É dever do Estado assegurar a toda a população educação e saúde. Na verdade, os 3 direitos humanos prioritários são, pela ordem, alimentação, saúde e educação. E diga de passagem, o único país em toda a América Latina que assegura esses 3 direitos a toda a população é exatamente o país mais acusado de não respeitar os direitos humanos, que é Cuba. É o único país em todas as 3 Américas que assegura para toda a população, 12 milhões de habitantes, alimentação, saúde e educação, apesar do bloqueio, apesar da crise, apesar das sabotagens, apesar das pressões e por aí vai, né? Ora, essa escalada privatista, ela foi agravada pela queda do Muro de Berlim, pelo desaparecimento da União Soviética. Primeiro que a União Soviética teve, sob o socialismo, durante 70 anos. Até o capitalismo reconhece excelente qualidade na saúde e na educação. O nível de desenvolvimento da União Soviética era tão alto que ela chegou ao espaço antes dos Estados Unidos. E quem já passou da Idade Média aqui, como eu, se lembra que os americanos, quando começaram a ir para o espaço, eles tinham que descer a nave no mar, porque eles não sabiam a tecnologia dos soviéticos, que fazia pousar na Terra. Eles levaram tempo para conseguir desenvolver a tecnologia de pousar na Terra. Então, as naves espaciais americanas tinham um conjunto de paraquedas para amenizar a queda no mar, enquanto o soviético não tinha paraquedas nenhum. Aquilo pousava como um avião pousa aqui no aeroporto de Curitiba. E, no entanto, a União Soviética, que tinha um alto índice de benefícios sociais à população, desabou sem que se disparasse um único tiro. Para vocês terem uma ideia, nos anos 30, a França estava discutindo se as mulheres teriam ou não direito a voto. Nos anos 20, a União Soviética já tinha 600 prefeitas. Isso já era uma questão resolvida lá. Ora,
fica a pergunta: o que levou à queda da União Soviética se o país assegurava à sua população tantos benefícios sociais? Eu vou dar 2 exemplos brasileiros recentes. O PT tem 2 prefeituras, tem mais, mas os exemplos que eu tenho são de 2 prefeituras do PT, que há 4 mandatos, os prefeitos são todos do PT, 4 mandatos consecutivos. Uma é Ipatinga, Minas Gerais. Grandes benefícios sociais à população. Outra é Maricá, Rio de Janeiro, sendo que Maricá é um município muito rico por causa dos royalties do pré-sal. Para vocês terem uma ideia, Maricá, nenhum cidadão, seja criança, idoso, branco, negro, não importa, paga qualquer transporte público. Todo o transporte público de Maricá é absolutamente gratuito. E tem um hospital de alta excelência, chamado Dr. Ernesto Che Guevara, que é considerado referência nacional. 4 mandatos do PT. O Bolsonaro ganhou no primeiro e segundo turno nos 2 municípios. E como é que explica? Sabe como é que explica? O Bolsonaro ganhou nesses 2 municípios, assim como a União Soviética desabou sem um só tiro, porque faltou algo. E esse é o grande desafio de um sindicato como esse e de todos os outros. Faltou educação política do povo. Nós, todos que estamos nesse salão, sofremos 24 horas por dia um processo avassalador de deseducação política. Mas como a gente não se dá conta dessa deseducação, aquilo entra pelos poros. E a gente começa a naturalizar o discurso capitalista, como, por exemplo, que desigualdade social é normal. Nunca vai existir uma sociedade sem desigualdade social. E outros discursos piores, né? Que branco é mais inteligente do que negro, que quem tem curso superior é mais culto do que quem não tem, e por aí vai. A gente vai absorvendo isso. Ontem mesmo eu estava numa comunidade de periferia em São Paulo, havia 70 pessoas e fiz a pergunta: qual é o país que produz mais filmes no mundo? Possivelmente muitos de vocês dariam a mesma resposta que eu ouvi lá, os Estados Unidos. E não é verdade. O país que produz mais filmes no mundo é a Índia. E quantos filmes indianos você viu na vida? Acontece que nós somos colônia dos Estados Unidos. Essa é a questão. Então, nós conhecemos a versão do caçador, porque ninguém nunca perguntou a versão do leão. É um ditado africano. A gente conhece a versão do caçador, porque ninguém pergunta qual é a versão do leão. Ora, a Europa, antes da queda do Muro de Berlim, se sentia ameaçada pelo avanço do comunismo. E o que fez a burguesia europeia? Criou a social-democracia. Vamos ceder os anéis para não perder os dedos. E, de fato, a classe trabalhadora europeia teve a sua melhor condição de vida durante o período de 1930 até
1989. Foi o melhor período da classe trabalhadora europeia. No que desabou o Muro de Berlim, a burguesia europeia tirou a máscara. Agora a gente não precisa mais fazer concessão aos trabalhadores. Resultado, quem nos últimos anos andou pela Europa, tem tanto morador de rua em Londres, em Paris, em Madrid, em Roma, como aqui. Exatamente. Só quem não andou pela Europa é que acha que a Europa ainda é um lugar onde todo mundo vive muito bem. E estão lá rechaçando os refugiados. Quando saem refugiados louros de olhos azuis da Ucrânia, são recebidos de braços abertos. Mas quando os refugiados vêm do norte da África, eles têm como túmulo o Mediterrâneo. O Papa Francisco vive denunciando isso. Então, é impressionante essa maneira como o capitalismo nos transformou em monstros. Em monstros. Porque quando a gente rejeita um ser humano, por ele ser pobre, ou por ele ser negro, ou por ele falar um outro idioma, é porque algo de muito grave aconteceu na nossa alma. Algo de muito grave. Quando eu comecei no jornalismo, eu trabalhava na revista Realidade, que alguns aqui se lembram. Nós, para mostrar, já naquela época, estou falando início dos anos 60, para mostrar que a cultura que nós respiramos não valoriza as pessoas, valoriza os bens que as pessoas portam, nós pedimos ao morador de rua que fosse à casa de um banqueiro no bairro do Morumbi, que então era o bairro mais nobre de São Paulo. E alugamos, a revista alugou uma casa em frente para fotografar, naquela época não tinha os recursos que tem hoje, vídeo, essas coisas, para fotografar o morador se aproximando da casa e como ele seria recebido. Evidente que ele não conseguiu nem apertar a campainha, porque os seguranças da mansão o rechaçaram. E esperamos um mês. Levamos o seu Gabriel para um banho de loja. O seu Gabriel tomou banho, cortou o cabelo, vestiu um terno, pôs uma gravata, ele virou outra pessoa. E alugamos um Mercedes-Benz com motorista, para ele voltar na mesma casa. Veja bem, ele foi recebido com tapete vermelho. Era a mesma pessoa. Isso é para mostrar o que está acontecendo com a nossa alma. Era a mesma pessoa. Mas o fato dele portar mercadorias que agregam valor ao ser humano devia ser o inverso. Nós, seres humanos, agregarmos valor às mercadorias, mas hoje é o inverso. Por que os produtos de luxo, antigamente, a marca do produto, qualquer produto, vinha dentro da bolsa, vinha dentro da camisa, hoje vem do lado de fora, para você ver que eu tenho valor. Para você ver que eu tenho um status melhor do que a maioria. Então, essa mercantilização do ser humano é reflexo desse processo de privatização acelerado. Privatização, primeiro, das empresas públicas e de serviços essenciais, como água, energia. Agora, privatização de direitos públicos, como saúde, educação. Então, qual que passa a ser a função do Estado?
Mero delegado de polícia. Só isso, ele tem que garantir a proteção do capital e dos seus representantes. Ele é mero delegado de polícia. Você elege o presidente, o deputado, o senador, para quê? Para garantir que haja uma intensa repressão a qualquer ameaça daquilo que significa capital, e capital privado. E os exemplos de privatização são terríveis. Mas ninguém lembra. Por quê? Porque se isso aparecesse na Rede Globo 2 vezes por mês, as pessoas começariam a pensar, mas a Rede Globo faz parte da defesa do capital, não vai? Por exemplo, mostrar que a VASP, uma vez privatizada, uma empresa aérea do estado de São Paulo, faliu. Não vai lembrar que a Vale, antigamente Vale do Rio Doce, enquanto não foi privatizada, nenhum grave acidente aconteceu com ela. Depois que foi, Mariana e Brumadinho. E até hoje, as vítimas não foram devidamente indenizadas. Ou seja, é uma balela isso de que privatização melhora o serviço. Pelo contrário. Há exceções, mas são raras. E tornam os serviços mais caros para o consumidor. Essa é a questão. Por quê? Porque não passam a regular os preços em função do bem público, do bem comum, mas em função da lógica do mercado. Ora, nós estamos vivendo hoje um processo acelerado de mercantilização da humanidade, né? Por quê? Porque, desabado o Muro de Berlim, o capitalismo se globalizou. Por isso é que eu evito falar a palavra globalização. Eu uso a palavra globocolonização, porque é a imposição a todo o planeta de um único modelo de sociedade, que é o modelo consumista, de agressão da natureza, e um modelo de exclusão social. Porque a preservação ambiental traria prejuízo às grandes empresas, principalmente o abandono dos combustíveis fósseis. Enquanto eles não se esgotarem, é ilusão. Enquanto o mundo for regido pelo capitalismo, é ilusão pensar. E pode ser até que a questão ecológica seja a nossa grande aliada numa falência do capitalismo. Pode ser que isso venha a acontecer, porque a questão ecológica tem uma vantagem como aliada revolucionária. Ela não faz distinção de classe. Você pode entrar num avião em Guarulhos, rumo à Europa, e tem primeira classe, classe executiva e classe econômica. Assim é a humanidade. Mas na hora que aquele avião cai no meio do Oceano Atlântico, né, não há como ainda não inventar uma primeira classe ejetável que dê adeuzinho para os demais que não pagaram por ela e, portanto, vão morrer, né? E é isso a catástrofe climática. Vide o Rio Grande do Sul. Não faz distinção de classe. Então, pode ser que ela seja uma aliada nesse processo. Mas é muito, muito grave o que vem acontecendo, porque nos últimos 200 anos, nós estupramos a natureza. O uso bíblico do versículo de dominar a natureza, que está no primeiro capítulo do Gênesis, sem entendermos que o domínio não era estuprar, não era violar, não era explorar, mas era justamente saber conviver
como os povos indígenas tribalizados sabem conviver? Eles não têm essa relação epistêmica que nós temos com a natureza. Para nós, a natureza é objeto, nós somos sujeito. Para os indígenas, a natureza e eles são sujeitos. É uma relação de alteridade, de parceria, que quem quer saber na cidade de Curitiba como é que é isso, observa uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, junto de um cachorro bravo. Essa criança bate na cara do cachorro, enfia a mão na boca do cachorro, puxa o rabo do cachorro, se for possível, monta o cachorro e não acontece nada a essa criança. Por quê? Porque o cachorro sabe que a relação é de alteridade. Passou de 3 anos, 3 anos e meio, a criança, infelizmente, já entra na relação sujeito e objeto. E o cachorro sabe disso. Aí não se meta com ele, não, porque tem perigo. Né? Então, essa é a diferença do nosso olhar. E a natureza percebe o nosso olhar, principalmente os animais, que têm sensibilidade. Eles percebem o nosso olhar, que é um olhar de cima para baixo, não é um olhar de igual para igual. Por que que na Ilha de Páscoa as aves não fogem dos seres humanos? Porque elas nunca foram ameaçadas pela nossa espécie. Então elas não têm nenhuma razão de fugir. Então as pessoas que vão à Ilha de Páscoa ficam encantadas com o fato das aves não se moverem, não alçarem voo quando você passa do lado delas. Porque elas não criaram o instinto de defesa, porque não é necessário o instinto de defesa. Ora, um dos fatores mais graves do processo acelerado de privatização é justamente esse, que é a pauta do congresso de vocês aqui, da APP Sindicato, que é a educação. Por quê? Por várias razões. Primeiro, para o sistema capitalista, a educação consiste em mera qualificação de mão de obra para o mercado. Ponto. E quanto menos o aluno aprender a pensar, tanto melhor. Então é menos filosofia, menos literatura, menos debate crítico, zero grêmio escolar, zero diretório acadêmico, sabe? Nada de política estudantil dentro das escolas. Por quê? Porque o sistema sabe habilmente nos transformar em meros robôs dos seus interesses. É muito chato para o sistema gente que tenha consciência crítica. É muito chato para o sistema gente que defende os direitos humanos. Então, cria-se toda uma cultura que direito humano é coisa de bandido. Cria toda uma cultura que nós temos que construir mais prisões e não mais escolas. E o Estado, fomentando a privatização, ele lava as mãos diante da responsabilidade do tipo de cidadão que vai ser formado na escola. Na verdade, não é nem cidadão nem cidadã, é mero consumista, é isso que interessa ao sistema. Formar mero consumista, e não cidadão e cidadã. Vocês se lembram que na Europa, quando a gente vai numa pequena cidade, se tem uma catedral, você pode parar porque essa cidade tem história. Porque na Idade Média, quando uma cidade queria obter status, ela fazia das tripas coração, mas conseguia construir a catedral para ter status. Hoje, uma cidade
quando quer ter status, ela constrói um shopping center. E se vocês observarem bem, o ritual do shopping center é exatamente igual ao ritual da catedral. Primeiro que a gente não pode ir com qualquer roupa, tem que ir com roupa de missa de domingo, né? Aí você entra por aqueles claustros, escutando aquele gregoriano pós-moderno, que é aquela musiquinha de esperar dentista, cercado por belíssimas capelas com veneráveis objetos de consumo, acolitados por belas sacerdotisas, jovens e jovens, e você venera aqueles objetos, aquelas mercadorias, e se você pode comprar, você se sente no céu. E com a vantagem que não tem criança de rua, não tem lixo, não tem perigo de roubo, você pode, dentro do shopping center, usar seu celular sem nenhum risco. Enfim, é uma maravilha. Você se sente numa nova catedral, protegida quase na antessala do céu. E se você pode comprar, você se sente no céu. Se você vai no cheque especial, no cartão de crédito, a prazo, você se sente no purgatório. E se você não pode comprar, você se sente no inferno, mas com a compensação da Eucaristia na saída do sanduíche e do suco do McDonald's, né? Então você tem ali, ninguém sabe de que é feito aquela carne do McDonald's, mas, né, como ninguém sabe de que é feita a Coca-Cola, mas todo mundo tem fé que aquilo lá não é um veneno. É bom ter fé, né? Pois bem, quais são os 2 grandes ou 3 grandes problemas da escola hoje, da educação hoje? Primeiro, o capitalismo descobriu que quanto menos consciência crítica, tanto melhor para o seu domínio. Eu gostei do pessoal da minha geração 68 vir aqui e se apresentar, porque eu também sou dessa geração, 68, né? Então, não, é uma geração que lutou sob a ditadura por democracia, e hoje que nós estamos numa democracia, a maioria das pessoas que estão aqui ou tem cabelo branco ou tingiram o cabelo. Não, alguma coisa de grave está acontecendo. Onde é que está o movimento estudantil brasileiro? Cadê os jovens brasileiros na rua protestando contra a privatização do ensino? Cadê os jovens brasileiros na rua apoiando a causa palestina, protestando contra o genocídio em Gaza? E a gente ia para a rua, fazia passeata de 100 mil em plena ditadura, cercada de tanques, metralhadoras, fuzis e gás lacrimogêneo. Por quê? Porque o ensino neoliberal investe nisso que eu vou falar agora, claro, na deshistorização do tempo. Quanto menos você fizer conexão entre passado, presente e futuro, mais você fica prisioneiro ou prisioneira do aqui e agora. E você perde a visão de conjunto. Perder a visão do conjunto, a gente faz essa experiência em movimento popular, em teatro, em esquete, de uma pessoa que chega num lugar e ela não tem carteira de identidade, porque ela não sabe o nome dela, não sabe onde nasceu, quando nasceu, quem é o pai e quem é a mãe. Esse exemplo do individual, que é irreal, né? Acontece hoje socialmente.
nós estamos perdendo a memória do nosso passado, das nossas lutas, das nossas conquistas. Eu vou em escola, passo o filme Batismo de Sangue, sobre a ditadura, que é o mais realista dos filmes, e tem alunos que falam, mas isso aconteceu no Brasil? Eu sabia que tinha acontecido na Argentina e no Chile. O Brasil cometeu vários erros diante do fim da ditadura. Um deles não puniu os criminosos da ditadura, como Chile, Argentina e Uruguai fizeram. Resultado foi o 8 de janeiro do ano passado. Esse é o resultado. Essa cambada está aí até hoje. Né? Você vai na escola de oficiais da Agulhas Negras, eles estão lá exaltando todos os torturadores e ditadores como heróis. E sai com essa cabeça. Então, nós estamos vivendo um processo acelerado de descontextualização, agravado por um segundo fenômeno, que eu chamo de fragmentação epistêmica. Desculpe o palavrão filosófico, mas eu traduzo. Que é a excessiva dependência das redes digitais. Presta atenção que eu chamo apenas pelo nome técnico. Eu jamais uso a expressão redes sociais porque elas não criam sociabilidade. Elas criam muito mais hostilidade que sociabilidade. E se você quiser saber o que está por trás dessas redes, você compra um livro que tem da internet e qualquer livraria de Curitiba, porque é best-seller, chamado A Máquina do Caos, de um americano chamado Max Fischer. Ele explica direitinho o que meia dúzia de plataformas que têm domínio sobre o planeta objetiva. Objetiva? Dinheiro, claro, né? O Google não existe para facilitar a sua pesquisa na faculdade, ou para saber qual é a origem da sua cidade, ou para você, né, aprender uma receita de bolo. O Google existe para ganhar dinheiro. As pessoas que põem anúncio lá pagam. Mas ninguém liga o Google para ver anúncio. A gente liga o Google para informação, para notícia. Então é preciso criar dependência do usuário, principalmente nos jovens. Hoje, a Organização Mundial da Saúde considera uma doença coletiva, já está classificada como doença, a dependência do celular, que chama-se nomofobia. E você quer saber se você já chegou a contrair essa doença? Porque tem vários graus. O grau maior, mais grave e cada vez mais numeroso no Brasil é o suicídio. O suicídio de adolescentes e jovens. O grau menor você pode avaliar se você tem ou não. É simples. Você já contraiu a doença se você, quando vai dormir, não desliga o celular. Né? Você não está mexendo, você não vai ligar para ninguém, mas também você não desliga. Você não concebe a ideia de dormir com o celular dormindo também. Não deixa ele dormir. Vai que alguma coisa urgente aconteça. Você viveu a vida inteira sem celular e sem preocupar com que o telefone da sua casa fosse tocar. Então, agora não. A gente tem isso. Qual é o problema das redes? Esse Max Fischer, eu já li muitos livros sobre isso, mas eles todos, o Max Fischer que melhor aprofunda de uma maneira mais didática também, com grandes exemplos, o que faz as redes conseguirem a dependência das pessoas? É simples. Eu não vou fazer isso porque o volume de pessoas aqui é muito grande, mas quando eu estou em grupo pequeno, eu sempre faço a seguinte pergunta. O que você lembra mais? Dos elogios ou das ofensas que você recebeu nos últimos 5 anos? Invariavelmente, a maioria lembra mais das ofensas do que dos elogios.
Se é assim, vamos destilar bastante ódio. Quanto mais ódio, quanto mais animosidade, quanto mais conflito, quanto mais cancelamento, mais as pessoas vão estar ligadas. E principalmente o público jovem. E qual é o efeito, com todas as vantagens que tem a internet? Eu não nego, eu mesmo sou usuário, quando estou fazendo meus livros, pesquisa, tudo. Todo mundo sabe que tem muitas coisas positivas. Mas quais são os aspectos preocupantes? É que o uso individualista do celular, das redes principalmente, leva ao esgarçamento social. Não, eu não preciso ir lá na palestra do Frei Beto, lá no sindicato. Isso aí depois vai para a internet, eu ligo e vejo. Eu não preciso da reunião do sindicato, alguém depois no Zap vai me passar. Eu não preciso, quer dizer, hoje não é espanto para ninguém, porque todo mundo sabe disso, tem até casamento virtual, né? Relação sexual virtual, não sei como é que funciona isso, mas tem, né? Tem isso, é tudo virtual. Tem, já pesquisas mostram, os jovens que eram fator de preocupação há pouco tempo pelo sexo livre, agora é o contrário. Tem vários psicólogos, psicanalistas preocupados, aí, terapeutas, porque os jovens estão abandonando a vida sexual. Interessa para eles o virtual. Que nem um japonês, né, que mandou fazer uma mulher virtual para ele casar. Outro dia morreu a mulher gastou e morreu. Então, ele falando que não vai casar, deu uma entrevista, acho que eu li na Folha de São Paulo. Né? Não, o mundo maluco. Agora, o outro efeito que as redes provocam é o narcisismo. Aquilo é um espelho. Eu ligo aquilo, não é para ver o outro, é para ver a mim mesmo, como é que reagiram àquilo que eu postei. Então, cada vez mais eu vou ficando egocentrado. Gente, é uma coisa impressionante, e a gente vê isso em pequenos procedimentos do egocentrismo. Exemplo, hoje eu estava no aeroporto de São Paulo para vir para cá. Eu fico indignado, as pessoas no celular e põem a bolsa, a mala, na cadeira que está vaga, sem pensar que tem pessoas de pé. Eu não, eu chego e pergunto. Duas coisas que eu faço no aeroporto é isso. Está esperando alguém? Eu posso sentar aqui no lugar dessa bolsa? Pergunto. Às vezes a pessoa está esperando, alguém foi no banheiro e tal. Uma questão séria. A escola não toca nos temas fundamentais da existência. Eu não sei se aqui tem alguma exceção, é possível que haja. Eu passei 22 anos em bancos escolares. Eu conto lá do primeiro ano de ensino básico até a universidade. Passei 22 anos em bancos escolares. Nunca a escola tocou nos seguintes temas: sexo, no máximo, algum professor vinha falar de moralismo. Ou hoje, educação sexual é aulinhas de higiene corporal para evitar doenças sexualmente transmissíveis. Fui num congresso de professores de educação sexual, assisti lá o debate, depois, quando foi minha vez de falar, falei, olha, eu estou decepcionado. Falei mesmo. Estou decepcionado, sabe por quê? Vocês debateram a educação sexual na sessão anterior,
Nenhuma vez vocês falaram duas palavras para mim que são fundamentais na educação sexual: amor e respeito. Nenhuma vez vocês falaram disso. Nunca a escola me falou de morte, nunca. Nunca a escola me falou de doença. Nunca a escola me falou de ruptura afetiva. Nunca a escola me falou de falência econômica. A escola evita falar de fatores que todos nós, de alguma maneira, vamos enfrentar na vida. E todos esses temas são tabus, são clandestinizados. Então, que tipo de educação a gente vai formar se a gente não abrange a integralidade do ser humano dentro do seu contexto sociopolítico e econômico? Saibam disso. Não há educação que não seja política. Ou ela reforça a política da dominação, ou ela reforça a política da libertação. Mas neutralidade é uma mera fantasia na cabeça de algumas pessoas. Não existe neutralidade em nada. Tudo na vida tem caráter e dimensão política.